Olá, muito boa noite, caros compatriotas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Templário. Hoje vou começar por fazer uma análise à visita que o Cristiano Romário fez com o príncipe saudita ah, à Casa Branca e a Donald Trump. Isto não teria nada de extraordinário se não fosse o viés ideológico colocado, portanto, por trás da visita do Ronaldo. O Ronaldo, aqui há uns tempos, deu uma entrevista ao Piers Morgan, sobre, portanto, a admiração que tem por Donald Trump, que ele considera um presidente que pode trazer paz ao planeta, e eu também, portanto, concordo com isso. E que nessa entrevista disse que ao Piers Morgan se lhe podia arranjar, visto que ele era próximo das pessoas da Casa Branca e inclusive de Donald Trump, se podia arranjar um encontro, portanto, entre o Ronaldo e o Donald Trump. Isto não tem nada de extraordinário, mas fez soar as campainhas junto dos wokeistas e globalistas e o resto da esquerdalhada imunda que prolifera pelos canais de televisão, que veneravam portanto, o Cristiano Ronaldo como um grande embaixador e portanto, de Portugal, de além fronteiras, portanto, eleva o nome de Portugal ao patamar mais alto que alguma vez alguém conseguiu guindar o nome de Portugal, portanto, e naturalmente devia ser um motivo de orgulho e satisfação o Donald Trump poder, na sua agenda super preenchida, ter um dia para receber o príncipe saudita e também o Cristiano Ronaldo com a futura mulher. E então, a partir desse dia, da visita ontem, portanto, antes de ontem, foi um debitar de ódio visceral, repentino portanto, quase como se o, o Ronaldo fosse um criminoso. Ou seja, os canais de televisão aqui em Portugal passaram 20 anos a bajular o Cristiano Ronaldo. Alguns jornalistas pretendiam estar mais tempo com o Ronaldo do que com as próprias mulheres, portanto foi lamentável o desfilar de pouca vergonha que foi dita, portanto, de ontem para até hoje, sobre esse encontro do Ronaldo com o Donald Trump. E um dos pontas de lança dessa sem-vergonhice foi perpetrado por um imbecilzito que é um ex-jogador que, como jogador, era fraco e segundo, portanto, as pessoas que lidaram junto dele é um ser pouco recomendável, que procura sempre, não tem compromisso com a palavra, portanto isto vem à conversa com o início da carreira dele como profissional de futebol, que foi formado nas escolas do Benfica e que por motivos de dinheiro de, portanto, querer encostar o Benfica à parede, foi-se vender qual Judas Iscariote ao primeiro clube que lhe ofereceu mais. Portanto, numa altura em que o Benfica
pretendeu renovar com ele. Ele andou pela porta do cavalo a oferecer-se a outros clubes. Portanto, é só para vermos a estirpe deste animal, que é o que se fala à boca cheia por altura dele ter deixado o Benfica, e a partir daí, a partir do momento de ser do Benfica para esse outro clube, portanto, fez, teve sempre um ódio visceral ao Benfica. Eu não quero saber se é do Benfica, se é do Porto, se é do Sporting. Eu quero saber é de gratidão, e este senhor teve ingratidão para o clube que o formou, e na primeira oportunidade deu-lhe uma facada das grandes, e portanto tem um percurso de vida que fala por ele. É um saltibanco, sempre à procura da teta que lhe dá mais leite. Portanto, é um sabujo, e, e pronto, é um globalistazinho de vão de escada, que na primeira oportunidade debita ódio ao Cristiano Ronaldo, e debita ódio aos apoiantes de Trump, aos votantes de Trump, que Trump foi eleito democraticamente pelos americanos, não foi pelos globalistas nem pelos wokeistas, foi pelos americanos. Portanto, esta gente lida muito mal com a democracia, e este asno, portanto, lida muito mal com a democracia, porque para ele tem que ser a ditadura do pensamento dele. Todos os outros que pensam de maneira diferente são labregos, são pouco cultos, são pouco sabedores de alguma coisa que ele considera importante. Portanto, este Pedro Henriques é mais um infelizito a quem lhe é dado tempo de antena. Portanto, e eu já estou aqui a dar-lhe tempo de antena que ele não merece, mas eu não podia de deixar, portanto, de falar neste asno. Eu aí na máscara do vídeo tenho a fotografia deste asno com outro asno, o diretor de informação da SIC, esse Bernardo Ferrão, que é outro parasita anti-Chega, portanto, que não perde a oportunidade de debitar ódio ao Chega. E, portanto, como é que um verme não poderia deixar de ir buscar, se pudesse, paga a peso de ouro, outro verme? Porque esse Pedro Henriques, que já ganhava bem na Sport TV, portanto sai da Sport TV, vai para a SIC, não vai ganhar menos, vai ganhar mais. E eu tenho conhecimento que gente que trabalhava lá na Sport TV, que considera esse asno Pedro Henriques um ser pouco recomendável. É um personagem arrogante, que não respeita as pessoas e que olha com sobranceria e arrogância em relação aos outros. Posto isto, que gostou muito de dar tempo de antena a estes calhaus com olhos, venho falar aqui, portanto, daquilo que a gente tem falado muitas vezes aqui, e isto ainda à resenha das notícias de hoje. O Pasquim aqui diz que cabecilha do PCC detido em Cascais transferido para a cadeia de Monsanto. O tal Hulk, que é este bandidozinho, este favelado do PCC, foi detido pela Polícia Judiciária perto de um condomínio de Cascais. Portanto, este artista naturalmente entrou em Portugal à vara larga, portanto, na enxurrada daqueles que entraram no tempo do Partido Socialista, que foi um fartar, foi bar aberto, entrou toda a merda e mais alguma em Portugal, e este foi um que veio nos caminhões da muita merda que entrou em Portugal. Portanto, este gajo é um criminoso procurado pela Procuradoria Federal Brasileira por indícios de branqueamento de dinheiro no esquema do metanol. Portanto, e está acusado também de tráfico de drogas e de armas, tudo negócios altamente recomendáveis. Portanto, era o cabecilha um dos cabecilhas do PCC, e foi detido em Portugal. Portanto,
Eu quero ver agora, vou ficar com uma certa curiosidade em saber o que é que lhe vai acontecer, porque em Portugal quem fica em prisão efetiva normalmente é quem rouba uma peça de fruta, quem não paga muitas vezes as dívidas porque perdeu capacidade de as poder pagar, por muito que queira pagar e que queira trabalhar para conseguir pagar, portanto, essas dívidas, não consegue e vai preso. Este se calhar não vai, porque naturalmente se mexe com tráficos de drogas, armas e outros esquemas pouco lícitos ou nada lícitos, dá de ter certeza de dinheiro para pagar uma calçãozinha e na primeira oportunidade cavar daqui para fora de Portugal e fugir para outro país qualquer, que na Europa é bar aberto, portanto, se fugir de Portugal há de poder ir para a Espanha, ou para a Itália, ou para a França, portanto, não falta aí sítios em que a União Europeia, portanto, promove a circulação da bandidagem portanto, dos produtos que essa bandidagem, portanto, da qual faz negócio. Portanto, Portugal no seu melhor, o amigo Hulk estava a patrão a viver em Cascais, pagar uma renda de 7.000 euros, portanto, acho estranho, acho muito estranho alguém não pedir eh, confirmação de rendimentos para alguém que vai, portanto, alugar uma mansão ou um apartamento de luxo num condomínio de luxo, portanto, pagar 7.000 euros por mês. Deve ter que fazer comprovativo de renda e pelos vistos, deve, deve-se ter esquecido de comprovar, mas também para quem vai receber 7.000 por mês está-se a cagar de alto a baixo para isso. A seguir, eu não sei qual é que é, portanto, a origem desta médica campeã do Ozempic, que esta Graça Vargas, não sei qual é que é a nacionalidade dela, porque não dizem aqui se é portuguesa, se é venezuelana, se é cubana, portanto não sei, mas é para o caso pouco importa, porque é uma artista que burlou o Estado em 3 milhões durante 11 anos. Como é que é possível alguém conseguir burlar o Estado durante 11 anos? Ora, esta notícia pode nos levar a outras, como as percas que há, que são de milhares de milhões todos os anos no Serviço Nacional de Saúde. O serviço, eles não querem, ninguém quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, porque a teta dá de leite para muita gente, há muita gente que pode gamar do dinheirinho do Serviço Nacional de Saúde. E como a gente sabe, o Serviço Nacional de Saúde, que devia servir para acudir às populações menos favorecidas, muitas vezes a classe média, que é uma classe que é empobrecida e que tem necessidade de ter saúde e tudo mais, porque desconta para isso também. O que acontece, o Serviço Nacional de Saúde não serve para porra nenhuma para ajudar ninguém, nem para portanto, auxiliar as pessoas numa consulta, como médico, ter médico de família, ter urgências em que não tenham que estar a 7, 10, 15, 20 horas numa urgência, portanto, devia servir um serviço minimamente de qualidade, com o dinheiro que é injetado todos os anos e é muito nesse poço sem fundo que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto também é a conclusão que estas verbas que são desperdiçadas vêm ao encontro de outras, como por exemplo a economia paralela, que representa 20% do nosso PIB, portanto, se não estou a dizer que fosse possível acabar com a economia paralela, mas eu estou convencido que metade, 10% dessa economia paralela era possível controlar e se calhar pôr o dinheiro, portanto, ao serviço do povo português e das suas necessidades.
portanto, tem que ter um governo que não teve até hoje, em 50 anos, um governo que queira pegar o touro pelos cornos, portanto, e acabar com a economia paralela. A gente sabe, por exemplo, que a ciganada é. Portanto, eles vivem da economia paralela, por isso é que eles fazem vídeos onde mostram os festins com mesas tudo do bom e do melhor. Moram em barracas, mas nas mesas é tudo do bom e do melhor para comer e para beber, e os Mercedesinhos à porta, os Porsches à porta, como a gente já viu vídeos, e não é inteligência artificial, é a realidade. E basta ir aos bairros e ver portanto, os carrões estacionados à frente das barracas ou portanto, na entrada dos prédios. Portanto, não tem nada que enganar. A economia paralela é algo que tem que se combater e combater com toda a determinação. Acho que só o Chega é que pode fazer isso, eh, ou pelo menos pode ter influência para atenuar as perdas que todos os anos portanto, a autoridade tributária sofre com a não tributação desses 20% da economia paralela. Por falar em economia paralela, o regime voltou-se a movimentar outra vez, e tenho aqui uma notícia do outro Pasquim, que a Ordem dos Advogados arquivou a averiguação à Spinum Viva por suspeitas de procuradoria ilícita. Portanto, diz aqui a notícia: o processo de averiguações à Spinum Viva por suspeitas de procuradoria ilícita aberto na Ordem dos Advogados foi arquivado após análise rigorosa de factos apurados que não revelou indícios suficientes da prática de crime. Portanto, o regime tenta se movimentar para tentar quebrar a cadeia de comando em termos de investigação, e esta Ordem dos Advogados, portanto, tinha solicitado ao Conselho Regional do Porto uma averiguação de eventual procuradoria ilícita por parte da empresa da família do primeiro-ministro Luís Montenegro. Não sei o que é que isto vai dar, sinceramente. O sistema está-se a movimentar para não deixar, portanto, que se saiba muito acerca desta marosca, que é para não lhe chamar outra coisa. E portanto, eh, tal como as investigações ao Costa, as investigações aqui ao Monte Verde e tudo mais, isto vai acabar para a malta se esquecer. Mete-se uns jogos de futebol na televisão, os Big Brothers, e isso limpa a moleirinha do povinho português, um povinho de vela fraquinha. Portanto, isto da Spinum Viva e do António Costa de outras personagens sinistras, portanto, do nosso regime, dá resto zero em termos de culpabilidade. É mais fácil ver um porco andar de bicicleta ou um elefante passar num buraco de agulha do que ver esta turma. Portanto, é incriminada. Vide o caso Sócrates, em que a gente, cada dia que vê as notícias sobre o Sócrates, a gente fica com a percepção que parece que o Sócrates é que é o presidente, que é o juiz presidente do tribunal, e que está-se a julgar ele mesmo. Tal é o avacalhamento que esse senhor provoca, portanto, no julgamento, e usa portanto, de manobras dilatórias e outras mais para poder prolongar o processo ad eterno até prescrever, como outros que a gente sabe, não é? Portanto, Sócrates, os Pinhos, toda essa jana da escola socialista, da escola da democracia socialista, portanto, eles brincam, portanto,
eles têm isto tudo controlado, têm tribunais, têm juízes, são eles que os elegem, são eles que os nomeiam, portanto, isto não tem ciência nenhuma. Um Estado, portanto, eu não digo que o Portugal é um narco-estado ainda, mas é um Estado mafioso, é um Estado mafioso, portanto, isto precisa de outro 25 de Abril, só que agora não é com cravos nos canos da G3, é com outras coisas nos canos da G3, já saí dos canos da G3, portanto, não sei se esse dia vai chegar, se vai haver justiça a sério, mas, portanto, a gente tem que falar desta pouca vergonha de qualquer maneira e prontos. É mais do mesmo em relação a Portugal. Por falar em mais do mesmo, portanto, temos aqui uma notícia do presidente colombiano Gustavo Petro, esse sim, um presidente do narco-estado. A Colômbia hoje é um narco-estado dominado pelo tráfico, portanto, um país miserável hoje em dia, que arranjou-se uma paz podre em relação às Farc, por exemplo, e que, portanto, a comunidade internacional onde mete as mãos não sabe fazer as coisas como deve ser, e que a mania dos direitos humanos para aqui, direitos humanos para ali, deixou portanto, o lobo tomar conta do galinheiro, e o que acontece hoje a Colômbia é um narco-estado. E este presidente da Colômbia, Gustavo Petro, como bom socialista, teve o desplante de, numa viagem que fez oficial a Portugal, portanto, ter estado num clube de striptease, e ele reconheceu que teve, também não tinha outra forma de o negar, porque houve testemunhos e imagens relativamente de videovigilância a confirmar isso. Portanto, teve num clube de striptease, mas ele tem uma atenuante grande perante o povo, como um bom socialista que é, tem a atenuante, diz que não comprou sexo no clube de striptease, portanto é uma excelente pessoa, este animal é uma excelente pessoa, porque diz que, como presidente da Colômbia, teve numa visita oficial a outro país com dinheiro dos contribuintes colombianos, que decidiu gastar esse dinheirinho do contribuinte dos colombianos numa casa de strip. Se fosse com o dinheiro dele, era uma coisa dele, não tinha nada a ver com isso, cada um faz aquilo que quer. Agora, com o dinheirinho do Zé Povinha é que não, e mais aqui se vê mais uma vez a estirpe dos socialistas e do que é o socialismo. Portanto, eles dizem que é tudo normal, portanto, eu fui a uma casa de striptease com dinheiro dos contribuintes colombianos, mas não comprei sexo. Portanto, ele pensa que a gente somos todos otáriozinhos e que a gente come gelados com a testa. Portanto, basicamente é esta a resenha do dia de hoje. Queria também falar sobre um artista de esquerda, globalista e oquista, que muitas vezes fez piada sobre os cristãos, a Igreja Católica e a fé das pessoas. Estou a falar deste Nuno Markle, que deu entrada hoje no hospital de São Francisco Xavier com AVC. Desejo-lhe as melhoras, porque desejo isso a qualquer ser humano, mas de certeza que ele está bem entregue, e portanto já dedicou as preces dele, não a Deus e a Jesus Cristo, porque isso ele não acredita em Deus e Jesus Cristo, mas de certeza que o Mohamed e o Allah vão salvá-lo naturalmente, e vai ficar tudo bem, porque, como qualquer bom globalista, portanto, mais vale
orar ao Alá ou ao Islão, do que ser, portanto, um bom cristão portanto, manter e respeitar as tradições portuguesas da nossa matriz judaico-cristã. Portanto, meu caro Nuno Marco, das vezes que fizeste graça e piada com a fé cristã e com a fé individual dos cristãos, espero que tenhas tempo de meter a mãozinha na consciência e pedires perdão, que a gente tem que pedir perdão enquanto está vivo, depois de morto, já vais dar, portanto, contas ao Criador. Portanto, caros compatriotas, por hoje é tudo. Espero que fiquem com Deus, com o verdadeiro Deus, com a palavra de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe com saúde e mesmo nos casos em que a gente tenha muitas vezes que passar por problemas de saúde, não nos esquecermos de Deus, que Ele de certeza não nos abandona. Portanto, caros compatriotas e caros concidadãos, fiquem com Deus e até à vitória final.